Vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo a palavra que diz respeito à oração de Paulo pelos Efésios, capítulo 3 da Epístola aos Efésios. Efésios 3, versículo 14. Vamos ler então, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na Igreja, por Jesus Cristo em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Nestes versos que ouvimos a leitura, os irmãos devem ter percebido qual foi a causa pela qual Paulo se ajoelhou diante do Senhor para orar em favor da igreja. Porque toda petição, toda oração, ela tem uma causa, tem um motivo. A pessoa, quando vai orar, é claro que muitas vezes, considerando a bondade de Deus e a nossa fragilidade, nós não temos nem coragem de pedir muito, mais de ser gratos, de agradecer ao Senhor, do que estar pedindo tanta coisa. Mas aqui a finalidade, a causa que ele faz o pedido, era justamente para que naquilo que ele havia falado com os irmãos antes, no primeiro parágrafo deste capítulo, ele fala sobre a vocação das pessoas que viviam em Éfeso e também em outros lugares, que não eram de origem gentia, eram pessoas consideradas como gentios. E Paulo tinha o dever de anunciar-lhes a graça, mostrando a eles a revelação que o Senhor Deus havia dado para que o povo conhecesse Jesus Cristo de fato, não somente como uma lenda, mas como vivo, que de fato estava vivo e está até hoje, apresentando para a salvação do povo, redimindo-os, tirando eles da iniquidade e da condenação em que viviam. E ele então explica aqui como era a graça manifesta primeiro aos judeus e também agora estendida aos demais povos, que nos outros séculos não havia sido isso manifestado a nenhum dos homens. Mas agora, através das revelações do Espírito Santo aos seus apóstolos e também profetas, era anunciada então uma união entre os povos, gentios que também passaram a ser co-herdeiros com o povo de Israel, a quem foi feita a promessa. E Paulo se sentia então no dever de anunciar a eles a salvação pela graça do Senhor Jesus.
e ele dizia que, através do Evangelho, ele queria mostrar as riquezas incompreensíveis que estavam em Cristo e demonstrar para todos eles qual era a dispensação deste mistério, ou seja, o que estava oculto pelos homens que falavam de Deus, da lei, dos profetas e o próprio Moisés, que preconizavam a vinda do Senhor Jesus, mas não tinham noção de como seria a manifestação dele, que agora Paulo apresentava não a vinda, mas a passagem do Senhor Jesus com ele e depois a volta, que ainda vai se cumprir. Mostrando então essa dispensação misteriosa que Deus fez, que estava oculta com eles. E também até, irmãos, esta sabedoria estava escondida dos principados e potestades nos céus, mistério oculto com Cristo em Deus. Mas agora havia sido revelado então, através do Espírito Santo, que trouxe esse mistério oculto com Cristo em Deus para o povo, através dos apóstolos, que Paulo sentia então em si ousadia para falar desta graça, ensinando o povo a se salvar através desta descoberta, desta manifestação misteriosa da salvação pela graça de Jesus, que chegou também a nós. Uma vez feito isso, como nos capítulos anteriores, ele apresentava ao povo a necessidade de viver então pela fé em Jesus Cristo, apartando-se do pecado e da maldade deste mundo para serem salvos, demonstrando a eles que tudo que dizia respeito à vida terrena era de pouca duração, que a vida da pessoa passa muito rápido, ninguém vive para sempre, e é tudo muito rápido que vai passando. E se a pessoa não aproveitar este tempo da sua passagem aqui para alcançar a condição de conhecer este mistério que é a salvação pela graça em Jesus Cristo, a pessoa estará perdida para sempre. E ele então sentia a necessidade de orar por aqueles que já haviam crido no Senhor. Os que ainda não criam era anunciar o Evangelho, mas os que haviam sido crentes já, creram no Senhor, foram batizados, era lutar pela manutenção das virtudes de Deus no povo, para não perderem o que alcançaram. Porque uma coisa era a dificuldade de alcançar o que está no mundo. Alcançar a graça do Senhor Jesus não é fácil, porque isto vem através do dom de crer. Mas outra coisa, depois de ter alcançado, manter-se na mesma confiança e fé, para não perder o que alcançou. Por causa disso, então, esta é a causa que ele se ajoelhava diante de Deus, o nosso Pai, e também do Senhor Jesus. E ele orava, e falava daquele Senhor Jesus, dizendo que toda a família, tanto nos céus como na terra, tomava e toma o nome dele, Jesus Cristo, que é poder de Deus para a salvação de todos. Ele dizia: segundo as riquezas da sua glória, vos conceda, quer dizer, dê uma concessão para nós, sermos corroborados com poder pelo Espírito de Deus no homem interior. É concessão de Deus. Os irmãos sabem que concessão não é um presente definitivamente, é uma concessão diante das cláusulas que existem para que esta concessão ela continue. Falhando naquelas coisas que são explícitas, como um contrato, por exemplo, a concessão pode ser encerrada. Acabou a concessão, a pessoa não tem mais direito de uso, não tem direito de propriedade definitiva, mas tem o direito de usar, enquanto manter-se dentro daquilo que é necessário para alcançar a concessão. A nós foi concedido o Espírito Santo, que é garantia que, se formos fiéis, então vamos herdar a vida eterna com glória junto ao nosso Deus. Isto é no homem interior, não é por fora, é por dentro de nós.
Então ele disse: isso tudo é para que a Irmandade daquele tempo habitasse pela fé, que habitasse nos corações deles pela fé, e eles tivessem alcançado raízes profundas na fé e na graça, que é o amor para com Deus. Nós não podemos quebrar isto, irmãos, porque se nós deixarmos que este amor para com Deus diminua, as nossas raízes se encolhem. Os irmãos, vejam essas tempestades que têm acontecido nestes dias, com ventos fortes. Quantas árvores grandes se via por aí, deitada com as raízes todas para fora. E também se via muitas árvores que quebraram alguns galhos dela, mas ela não caiu, ela permaneceu. O que segurou estas árvores? As suas raízes. E nós precisamos ter raízes nesta bendita graça, que é através do amor. Quem ama a Deus é amado por Ele, irmãos. E aí se aprofunda a nossa raiz. Quanto mais nós amarmos ao Senhor, maior será o amor de Deus manifesto em nosso favor. Ele dizia: e eu estou orando aqui para que vocês possam perfeitamente compreender com todos os santos, com os demais, qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. Aqui ele especifica, irmãos, 4 situações que nós precisamos ter para permanecermos fundados em amor, nossas raízes profundas. Então não é somente crescer na altura, crescer na largura, como esse prédio aqui. Veja, isso aqui cresceu bastante em altura, deve ter mais de 20 metros de altura. Toda essa largura, este comprimento daqui até lá na frente, essas são as medidas, as dimensões visíveis. Nós estamos vendo estas 3: a largura, o comprimento e a altura. Profundidade ninguém vê, e ela só está de pé até hoje, mais de 70 anos, por quê? Porque ela tem profundidade, tem raízes profundas. Daqui para baixo da terra ninguém vê, mas isso aqui é muito profundo, irmãos. Foi alcançar resistência na profundidade da terra. Quanto mais forte, mais coesa é a terra, mais força tem de resistência e segura toda esta carga que está aqui. Assim é a nossa vida, irmãos. Nós precisamos crescer na fé, nas virtudes de Deus, porém, o amor a Deus são raízes que nos seguram na fé em Jesus Cristo. Por isso que tem muita gente que vem no nosso meio, batiza e já começa a mostrar coisas, a gente fica contente de ver. Canta, louva, glorifica, congrega, estuda música, já começa a tocar, ora, testemunha na igreja, é maravilhoso. Tudo isso os nossos olhos estão vendo. Então quando olha para aquele irmão já sabe, este irmão, esta irmã são virtuosos. Olha aí como Deus opera com eles, olha quantas coisas belas tem na vida dela, na vida dele. Mas precisa ver a raiz que tem. Porque quando vier a tempestade e os ventos, precisa ver se a raiz que tem seguro ela na mesma posição que está na graça. Bendito seja o Senhor. E Paulo, preocupado com isto, ele orava a Deus e pedia que aqueles irmãos fossem a eles concedida a graça de serem corroborados com poder pelo Espírito no homem interior. Corroborados é confirmados. Confirmados pelo Espírito de Deus, não no exterior, na beleza do nosso rosto, do nosso corpo aparente, mas na beleza interior que ninguém vê. Mas é aí que precisa haver a confirmação do Espírito de Deus na vida da pessoa. E como é que ele confirma? Como é que ele corrobora? Ele nos ajuda, nos faz crescer na graça e na fé. Quando
a nossa forma de ser, de viver, demonstram que de fato somos crentes em Jesus Cristo. A pessoa que creu no Senhor Jesus, irmãos, converteu. Converter é mudar de direção. Os irmãos vê, por exemplo, alguns anos atrás, os veículos eram todos a gasolina, o combustível era a gasolina. Ficou muito difícil, caro e assim por diante, inventaram então o uso do álcool. Mas para usar o álcool, não era somente pôr o álcool no tanque no lugar da gasolina. Tinha que haver uma conversão, uma mudança de princípios, uma mudança que pudesse, através de agora, esta nova fórmula, o veículo continuar andando. É esta conversão que nós precisamos, que acostumado com viver como era no mundo, agora nesta graça fomos convertidos. O nosso combustível agora no sentido espiritual é a palavra de Deus. E é o que nós vamos ouvir nesta manhã. A palavra de Deus, irmãos, para nós, ela é força que nos faz caminhar na graça. Para aqueles que são convertidos, os que não são, precisa converter, precisa mudar a forma de ser, precisa mudar a forma de falar, de agir, porque quando não tinha graça, andava no mundo, andava do jeito que todo mundo anda, cometendo toda sorte de coisas que a palavra de Deus não aceita, ela reprova, mas a pessoa não tem conversão, continua fazendo igual. Mas tem crente que uma vez convertidos, passaram a usar um outro combustível que é a palavra de Deus, mas no decorrer do tempo foram aos poucos se adaptando devagar, passaram a andar com os dois combustíveis, um pouco de gasolina e um pouco de álcool. Então o que acontecia, irmãos, naquele tempo quando foi inventado esta fórmula de substituir a gasolina pelo álcool, a pessoa punha álcool e punha um pouco de gasolina, o veículo andava, mas não andava mais como antes. Ele andava todo mal, o motor funcionava mal, na subida não tinha força, porque o combustível estava adulterado, modificado e não havia conversão. Quanta gente que só vai bem na descida, só vai bem quando tudo vai bem. Quando vem um lugar que precisa fazer um pouco de força, na vida espiritual, a pessoa começa a ter dificuldade, já não anda mais, já não congrega mais, já não tem mais prazer nas coisas de Deus, já não fica mais feliz em ouvir a palavra de Deus, e quando ouve que não coincide com a sua forma de pensar, é como um motor que começa a trepidar e não tem mais força. Deus que dê graça, irmãos, que os ouvintes desta palavra nesta manhã convertamos-nos, voltemos-nos a caminhar somente pela palavra de Deus. E conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Este é o amor que Cristo tem para conosco, para que nós sejamos cheios de toda a plenitude de Deus. Nós queremos acreditar que nesta manhã, quem está aqui ouvindo presencialmente, e quem estiver por este mundo afora, por um acaso ou não, ouvindo também, que alcance a condição de se encherem da plenitude de Deus. Plenitude é completude. Eu estou com um copo aqui, irmãos, olha aqui, ó. É copo com água, mas não está plenamente cheio. Deixaram 3/4 só de água, então o resto está vazio. Aqui cabe outras coisas. Por quê? Porque tem espaço vazio aqui. O crente que se enche da plenitude de Deus não tem espaço vazio para outras coisas. Esta é a preocupação do apóstolo e a nossa nesta manhã, irmãos. Quem está ouvindo aqui, queremos crer que querem alcançar alguma coisa de Deus, se não for para se tornar completo, mas que vai diminuindo o espaço para outras coisas e enchendo-se do Espírito de Deus que nos governa. Nesta comunhão que alguns estão aqui ouvindo, bom seria que todos pudessem alcançar um pouco da plenitude do Espírito de Deus. Quando a plenitude de
de Deus se manifesta no ser humano, a pessoa olha para a sua miséria humana, não vê mais quem ele é, a sua personalidade que vale tanto, a sua posição que é tão grande, o seu nome que é acima de tudo, a vida que tem, a riqueza que tem. Quando ele olha para dentro de si, ele diz: eu sou um miserável, eu preciso ser revestido da plenitude do Espírito de Deus. Quem assim reconhecer nesta manhã, ponha-te em comunhão. Pode ser que o Senhor venha e achando um espaço dentro de ti que não esteja ainda preenchido com o teu ego, com a tua personalidade, com a tua vaidade, com os teus desejos carnais. Ele tire isto para fora e complete com o Espírito de Deus. Ai, irmãos, que bom seria se assim acontecesse. Nós seríamos mais espirituais, mais fiéis a Deus, mais cheios do Espírito de Deus para vencer todo o mal. Já não haveria em nós tanto sofrimento. É claro que na carne sim, porque Paulo também dizia: eu quero que vocês não se escandalizem com os meus sofrimentos, porque o meu sofrimento redunda em glória para a igreja. Porque quanto mais na vida terrena a pessoa sofre pelo peso da graça do Senhor Jesus, mais santificada é a pessoa diante de Deus. Poderíamos até buscar aqui um capítulo agradável para vocês ouvirem, uma coisa que trouxesse uma alegria, até fazer como muitos fazem: olha, este ano vai terminar, mas o ano que vem está carregado de bênçãos, Deus vai cumprir na tua vida. Há quem diga: até 31 de dezembro vai acontecer isto, vai acontecer aquilo, e o povo se enche daquelas promessas. Vem o 31, vem o dia 1º e nada. Mas o que o Senhor promete hoje não é nada visível aos teus olhos, nem palpáveis com as tuas mãos. É que o teu homem interior, o teu espírito se alegrasse agora e dizer: venha o que vier, venha a luta que vier, eu quero ser fiel ao Senhor. Glória ao nome do Senhor. Essa é a nossa esperança, irmãos. É bom ver o povo quando o coração ferve. Então acontece como Davi escreveu: meu coração ferve com palavras boas. Não existe melhores palavras do que essa, que é de dizer: se formos fiéis, não importa o ano que vem ou os dias que nos restam, se formos fiéis, herdaremos a glória eterna nos céus. Esta é a nossa esperança, irmãos. Bendito seja Deus. Seja renovada nesta manhã a esperança dos fiéis que entenderam esta graça, e quando creram, alguns creram de tal maneira que no tanque do batismo receberam o dom de novas línguas pela manifestação do Espírito Santo. Saíram manifestando durante os dias manifestos, como vimos hoje. O culto ainda não estava começando, mas já tinha gente dando glória a Deus, sentindo a presença de Deus. Esses que estão assim, seja agora corroborado o teu homem interior com o poder do Espírito de Deus. Ninguém te impedirá de herdar a glória nos céus. Esta é a nossa esperança. Quem veio aqui buscar alguma novidade para o ano que vem? O Senhor reitera a promessa, continua prometendo: olha, se vocês forem fiéis, eu estarei convosco todos os dias. Quem achar que isto é pouco, porque não é crente ainda, mas quem é crente, saia daqui fiel, feliz, contente, porque o Senhor te garante que enquanto tu fores fiel, Ele também é fiel e estará contigo todos os dias. Deus seja louvado. Vamos.